Falar com Deus, tempo comum, 15º domingo, ciclo A. A parábola do semeador. A semente e o caminho. A falta de recolhimento interior impede a união com Deus. Vejamos. São Mateus narra no Evangelho da Missa, Mateus 13, de 1 a 23, que Jesus se sentou à beira do mar e que se aproximaram dele tantas pessoas para ouvir as suas palavras que foi necessário subir a uma barca, enquanto a multidão o escutava na praia. O Senhor, sentado na pequena embarcação, começou a ensinar-lhes. Saiu o semeador a semear. E as sementes caíram em terrenos muito diversos. Na Galileia, terreno acidentado e cheio de colinas destinavam-se ao plantio, pequenas glebas de terra em vales e encostas. A parábola reproduz a situação agrícola da época de Jesus. O semeador espalha sua semente aos 4 ventos, e assim se explica que uma parte cai no caminho. A semente caída nessa terra batida era logo comida pelos pássaros ou calcada pelos transeuntes. A referência ao terreno pedregoso, coberto somente por uma fina camada de terra, correspondia também à realidade. Por causa da sua pouca profundidade, a semente brota mais depressa, mas, por carecer de raízes profundas, o calor seca com a mesma rapidez. O terreno onde cai a boa semente é o mundo inteiro. Cada homem, nós somos também essa terra para a semente divina. E ainda que a semeadura seja feita com todo o amor, é Deus que se derrama na alma. O fruto depende em boa parte do estado da terra onde cai. As palavras de Jesus mostram-nos expressivamente a responsabilidade que o homem tem de preparar-se para aceitar e corresponder à graça de Deus. Uma parte da semente cai ao longo do caminho, e vieram os pássaros e comeram-na. São os que ouvem a palavra de Deus, mas depois vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. O caminho é a terra pisada e endurecida. São as almas dissipadas, vazias, completamente voltadas para o que é externo, incapazes de recolher os seus pensamentos e de guardar os sentidos. Não têm ordem nos seus afetos, vigiam pouco os seus sentimentos, deixam a imaginação absorver-se em pensamentos inúteis. São também as almas sem cultivo algum, que nunca foram aradas, acostumadas a viver de costas para Deus. São corações duros, como esses velhos caminhos continuamente transitados. Escutam a palavra divina, mas com imensa facilidade ela lhes é arrancada da alma pelo demônio, que não é preguiçoso, antes tem os olhos sempre abertos, está sempre preparado para saltar e arrebatar o dom que vós não usais. J. H. Newman, sermão para o domingo da 60ª, chamadas a graça. Temos de pedir fortaleza ao Senhor para não sermos nunca como esses que se assemelham ao caminho onde cai a semente, negligentes, tíbios, desdenhosos. São João Crisóstomo, homilia sobre São Mateus 44:3. Quando fomos batizados, o semeador lançou pela primeira vez a sua semente na terra da nossa alma. Desde então, quantas vezes não nos deu a sua graça abundante? Quantas vezes não passou ao nosso lado, ajudando-nos, animando-nos, perdoando-nos? Agora, na intimidade da oração, silenciosamente podemos dizer-lhe: ó Jesus, se sendo como tenho sido, pobre de mim, fizestes o que fizestes. Se eu correspondesse, o que não farias? Esta verdade há de levantar-te a uma generosidade sem tréguas. Chora e dói-te com pena e com amor, porque o Senhor e a sua mãe, bendita, merecem outro comportamento da tua parte. São José Maria Forja, 388. O terreno pedregoso e de espinhos, necessidade do sacrifício e do desprendimento na vida sobrenatural. Vejamos. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque o terreno não era profundo. Mas, ao sair o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Esse terreno pedregoso representa as almas superficiais,
com pouca profundidade interior, inconstantes, incapazes de perseverar, têm boas disposições e até recebem a graça com alegria, mas, quando chega o momento de enfrentar as dificuldades, retrocedem, não são capazes de empenhar-se sacrificadamente em cumprir os propósitos que um dia fizeram e morrem sem dar frutos. Há alguns, ensina Santa Teresa, que depois de vencerem os primeiros inimigos da vida interior, acabou-se-lhes o esforço, faltou-lhes ânimo, deixaram de lutar, quando estavam a 2 passos da fonte de água viva, que é capaz de saciá-los para sempre. Como disse o Senhor à samaritana. Santa Teresa, Caminho de Perfeição, 19:2. Devemos pedir ao Senhor constância nos propósitos, espírito de sacrifício, para não nos determos perante as dificuldades, que saem ao nosso encontro necessariamente. Temos de começar e recomeçar uma vez e outra, com tanta teimosia, com uma santa teimosia, empenhando-nos em chegar à santidade a que Jesus Cristo nos chama, para a qual nos dá as graças necessárias. A alma que ama a Deus de verdade não deixa por preguiça de fazer o que pode para encontrar o Filho de Deus, o seu amado. E depois de ter feito tudo o que pode, não fica satisfeita e pensa que não fez nada. Ensina São João da Cruz. Cantinho espiritual 3:1. Outra parte caiu entre espinhos. Cresceram os espinhos e sufocaram-na. São os que ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutuosa. O amor às riquezas, a ânsia desordenada de influência ou de poder, uma excessiva preocupação pelo bem-estar e pelo conforto, são duros espinhos que impedem a união com Deus. Trata-se de almas obcecadas pelas coisas materiais, voltadas numa avareza de fundos que leva a apreciar apenas o que se pode tocar. Os olhos que parecem ter fixados as coisas terrenas, mas também os olhos que, isso mesmo, não sabem descobrir as realidades sobrenaturais. São José Escrivá, é Cristo que Passa, número 6. É como se estivessem cegos para o que é verdadeiramente importante. Deixar que o coração se apegue ao dinheiro, às influências, ao aplauso, à última comodidade apregoada pelos anúncios, aos caprichos, à abundância de coisas supérfluas. É um grande obstáculo para que o amor de Deus deite raízes no coração. É difícil uma pessoa dominada pela vontade de ter mais, de dispor sempre do mais cômodo, não caia em outros pecados. Por isso, comenta São João da Cruz, o Senhor, no Evangelho, chamou-os espinhos, para dar a entender de quem os manuseasse com a vontade ficaria ferido de algum pecado. São João da Cruz, subida no Monte Carmelo, 3:18-1. São Paulo ensina que quem coloca o seu coração nos bens terrenos, como se fossem bens absolutos, comete uma espécie de idolatria. Colossenses 3:5. Esta desordem da alma conduz com frequência à falta de mortificação, à sensualidade, à fuga ou esquecimento dos bens sobrenaturais, pois sempre se cumprem aquelas palavras do Senhor: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Neste tipo de terreno, a semente da graça será indubitavelmente sufocada. Lucas 12:34. A correspondência à graça, dar fruto. Vejamos. Aqui caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e lhe presta atenção, e ela frutifica e produz 100, 70 ou 30 por 1. Deus espera que sejamos um terreno que acolha a graça e dê fruto, e produziremos mais e melhores frutos quanto maior for a nossa generosidade com Deus. A única coisa que nos importa, comenta São João Crisóstomo, é não sermos caminho, nem pedregal, nem cardos, mas terra boa. O coração não seja caminho onde o inimigo arrebate, como o pássaro, a semente calcada pelos transeuntes, nem pedregal, onde a pouca terra faça germinar imediatamente aquilo que o sol queimará, nem carrascal de paixões humanas e cuidados da vida. Todos os homens podem converter-se em terreno preparado para receber a graça, qualquer que tenha sido a sua vida passada. O Senhor derrama-se na alma na medida em que é bem recebido. Deus
concede-nos tantas graças porque tem confiança em cada um de nós. Para Ele, não existem terrenos demasiado duros ou baldios. Se está disposto a mudar e a corresponder, qualquer alma pode converter-se num vergel, ainda que anteriormente tenha sido um deserto, porque a graça de Deus não falta e os cuidados divinos são maiores que os do lavrador mais experiente. Já que podemos pressupor a graça, o fruto só depende, pois, do homem, que é livre de corresponder ou não. A terra é boa, o semeador o mesmo e as sementes as mesmas. E, no entanto, como é que uma deu 100, outra 70 e outra 30? Aqui, a diferença depende também daquele que recebe. Porque, mesmo onde a terra é boa, há muita diferença entre uma parcela e outra. Podeis ver que a culpa não é do lavrador, nem da semente, mas da terra que a recebe. E não é por causa da natureza, mas da disposição, da vontade de quem a recebe. Santo Agostinho, Sermão 101:3. Examinemos hoje na oração se correspondemos às graças que o Senhor nos vai dando. Se aplicamos o exame particular a essas más raízes da alma que impedem o crescimento da boa semente. Se limpamos a nossa alma mediante a confissão frequente. Se fomentamos os atos de contrição que preparam tão bem a alma para receber as inspirações de Deus. Não podemos conformar-nos com o que fazemos no nosso serviço a Deus, à semelhança do artista que não fica satisfeito com o quadro ou a estátua que sai das suas mãos. Todos lhe dizem, é uma maravilha, mas ele pensa, não é bem isso, eu queria mais. Assim deveríamos nós reagir. Além disso, o Senhor nos dá muito. Tem direito à nossa mais plena correspondência. E é preciso caminhar ao seu passo. Não fiquemos para trás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.